forte. Então, bem-vindos a mais uma semana de estudo aí sobre batalha espiritual. E hoje, em especial, eu quero entrar num tema interessante com vocês aqui, que são as batalhas espirituais. Nós vamos entrar hoje do Novo Testamento, né? Então, o pessoal que está chegando aí, bem-vindos. O pessoal que acompanha nossos vídeos. Vamos começar aí com algo hoje que Deus tem falado comigo com relação a essas guerras espirituais, né? E vamos estudar isso na Bíblia. Eu quero que você seja edificado. A gente está aqui fazendo essa transmissão e depois a gente vai gravando lá, fica registrado no canal no YouTube. Você que ainda não é inscrito no YouTube, você vai pegar lá, pode pegar os outros estudos também das séries Batalha Espiritual, Sonhos e Visões, a parte de oração e intercessão, e a gente vai estar trabalhando em cima. Você pode depois fazendo esse estudo. Esse dia até me perguntou um jovem se eu estava dando algum curso aí sobre esses temas. Eu digo, não, uma maratona lá no YouTube, que você já vai estar bem assessorado por enquanto nesses temas, né, que a gente vai abordando, né, aí juntos, tá ok? Então, o que nós vamos hoje ver aqui, né? A questão seguinte, né? A questão da como se dão as batalhas no Novo Testamento. Esse é o nosso tema, tá? Como se dão as batalhas no Novo Testamento. Vai compartilhando aí os vídeos, vai dando toque aí. Eu vou então iniciar contigo num texto aqui de Paulo, né, onde o apóstolo Paulo enfrentou batalhas espirituais. Qual é a diferença aqui que nós temos que estar ligados, né, que a gente tem que estar percebendo as coisas? É o seguinte, né, que as batalhas travadas no Velho Testamento eram batalhas violentíssimas, certo? Batalhas onde se tomava nas armas. Você imagina se nós amanhã tivéssemos que pensar nisso, né? Amanhã a gente tivesse que pensar que vai ter uma luta, uma guerra, né? E que isso vai comprometer aí pessoas, né, que nós amamos, marido, o pai, o tio, porque é uma batalha, né, no Velho Testamento é uma batalha no exército de homens, né? Então era uma batalha árdua, ferrenha, né? Uma batalha de alto nível aí espiritual, né? Então a gente tinha essa sensação de medo, né? Que será que vamos vencer? Será que vamos voltar vivo aí para dessa batalha, né, toda aí? Então essa era a sensação que se tinha no Velho Testamento, né? Se conseguisse voltar para casa, né? Mas hoje a batalha que nós temos, né, ela tá uma batalha assim, né, de um outro nível espiritual, que envolve tantas outras coisas, né? Então a gente vai assim trabalhando nesse sentido, né? O pessoal que está me assistindo no YouTube aí, está travando um pouquinho aí, vai para o Face aqui da Igreja Fogo. Depois eu faço a publicação e realmente, né, tá pesado aí, fica mais pesado no YouTube, né? Mas vamos lá. Então, o que eu quero falar hoje para ti, né? O apóstolo Paulo, como é que foi a conversão dele? Ele se converteu da seguinte maneira, né? Ele se converteu quando ele vinha na estrada de Damasco, né? Na Bíblia não diz se ele veio a cavalo ou veio a pé, mas o pessoal diz que ele caiu do cavalo, né? Não diz isso na Bíblia, diz que ele caiu no chão, né? Porque ele viu uma luz muito grande. E ali ele recebeu de Deus algumas direções, né? Ele foi então cego, sem visão, e ele foi então levado, né, até uma casa onde ele ficou ali alguns dias. E depois Deus falou com Ananias, que era um profeta, dizendo, ele vai aprender, né, o que é sofrer por minha causa. Então duro é recalcitrar contra os aguilhões, quer dizer, ele não adianta se debater, porque ele agora, já que ele foi perseguidor da igreja, agora ele vai ver o que é ser perseguido, né? Então o que acontece aqui?
Paulo, ele passa uma trajetória de batalhas muito grandes espirituais. É um bom exemplo para que você venha se identificar, né, com as batalhas espirituais. Você venha se identificar com a vida de Paulo, né? Então, quero que você perceba isso, né? Que você entre nesse entendimento, né? Eu dividi 3 níveis de batalha de Paulo, para que você consiga também identificar os 3 níveis de batalha que você está sofrendo hoje na tua vida, na tua família, na tua casa, tá? Então, para que você venha perceber isso. Quais foram os 3 níveis de batalha que Paulo passou? Paulo passou batalha no físico, passou batalha emocional e passou uma batalha espiritual. Isso que eu quero abordar, para que tu venha te identificar com isso, né, nessa noite, e tu venhas a poder vencer essas batalhas. Esse é o nosso objetivo. Então, tanto quanto há batalhas no nível material, há batalhas também no nível espiritual. Então vamos começar aqui, né, com as batalhas desse nível aí, batalhas do nível físico. O que Paulo passou? Bom, Paulo passou, ele mesmo falou, passou naufrágios, passou fome, passou nudez, passou frio, ele falou, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu estou na guerra para vencer a guerra. Se estamos na guerra é para vencer. Se estamos na guerra não é para retornar, não dá para voltar atrás. Vamos vencer esta batalha, esta guerra, não é assim? Então, foi isso que Paulo fez. Ele resolveu vencer essa batalha, né? Primeira coisa aqui que eu quero destacar, algumas perseguições de Paulo, já que a gente precisa fundamentar isso bem, é importante, né? Está lá em Atos, capítulo 9, versículo 23. Vai comigo ali, ou anota aí, né? Você que está anotando. Atos 9, 23 fala do que aconteceu quando Paulo começou a pregar o evangelho. Eu sempre gosto de fundamentar na Bíblia para que a gente venha estar tendo o fundamento e a base daquilo que Deus está falando, né? Não daquilo que a gente pensa que é. Então 9, 23, olha que interessante. Seguindo a viagem, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou o resplendor da luz do céu. Bom, aqui está falando de quando ele se converteu. Vou no 23. Depois de muitos dias, os judeus entre si fizeram planos para o matar. Mas suas ciladas chegaram ao conhecimento de Saulo. Eles vigiavam as portas, tanto de dia quanto de noite, para poderem matá-lo. Os discípulos, porém, tomaram de noite e desceram num cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava reunir-se com os discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse um discípulo. Tá? E somente Barnabé, então, é que aceitou. Tá bem? Então, escuta o seguinte. O primeiro nível de batalha é no físico. Como assim? Você não vai ter que pegar uma espada. A nossa geração não está preparada para isso. Se houvesse uma guerra hoje, olha o terror que ia ser se nós tivéssemos que pegar uma espada, lutar uma batalha, sair guerreando, certo? Ia ser um terror muito grande para nós. A gente assiste filme de guerra, a gente assiste filme de guerra medieval, tudo bem, mas na realidade, já para defender a nossa própria casa, dá um barulho de noite aí, tem gente que já congela de medo. Então uma batalha de nível físico, como Paulo passou, ela era de um terror muito grande, certo? Os cristãos estavam sendo jogados em arenas de leões, prisões, em covas, isso é um ataque de nível físico. Então o que eu quero te dizer nesse instante? Que você não vai ter que lutar guerras com espada nem escudo físico, graças a Deus por isso, mas tanto quanto é uma luta dessas, Deus vai permitir que você vença as suas batalhas nos 3 níveis, físico, de alma e espiritual. Então, no nível físico, você vai estar enfrentando, talvez, doenças, enfermidades, dores, perseguições, certo? De pessoas violentas, né? Então a gente vê, às vezes, ouve falar, né, de violências que as pessoas sofreram, violência física. Hoje nós estamos tendo que fazer leis para proteger mulheres, crianças, né, e animais da violência física. Tamanha é a gana, né, das trevas em ferir pessoas, porque não tem nada que venha nos ferir mais do que ser violentados fisicamente. Então você que passou uma violência física na tua vida, de repente eu estou falando aqui e você diz, eu fui violentado, né? Fui abusado, fui espancado, ou fiz isso com alguém, né? Não importa a esfera, quando você era criança, quando você
adulto agora, eu sei que a violência física, ela nos traumatiza muito. É o caso de um assalto, por exemplo, né? Eu já fui assaltado uma vez, quando eu abri a minha primeira igreja, eu estava fechando, na mesma semana que eu abri ali, eu estava fechando a igreja, à tarde da noite, veio alguém com um revólver na mão, e ele veio correndo para me dar um coronhaço na nuca, para que eu desmaiasse, ele roubasse então aquilo que me pertencia, né? Que eu tinha o meu computador na época, né? E aí aconteceu o quê? Só que eu me virei, eu vi o barulho, me virei e acertou bem no meu supercílio aqui, e eu caí no chão, não cheguei a desmaiar, né? Porque não é fácil você também desmaiar um servo de Deus, não é assim que vai desmaiar, né? Não, fiquei ali firme, só que caí, alguém me segurou e abriu, né, o meu supercílio, e eu tive que fazer alguns pontos. O que aconteceu nessa batalha de nível físico? Foi uma batalha espiritual? Foi. Refletida no nível físico. O que aconteceu ali? Eu estava recém abrindo a igreja, no meu primeiro ministério, primeira igreja que eu estava abrindo, num bairro em que 3 igrejas, no prédio que eu aluguei para abrir, já 3 igrejas tinham fechado porque não perseveraram ali. Foi difícil, foi duro, foi complicado, né? Para mim, porque eu ainda estava trabalhando secularmente, né? Então eu tinha que me apresentar, né, no trabalho, e tinha que também tomar uma decisão agora. Será que vale a pena? Porque esse assaltante estava solto, as pessoas estavam com medo e esperando o que eu ia, né, que posição que eu iria tomar. Quer dizer, se eu como pastor ficasse, né, na igreja e perseverasse e dissesse assim, não, eu vou perseverar, né, eu vou continuar, as pessoas ficariam também, vê se tu entende. Mas se eu dissesse, gente, não dá, eu não vou ficar aqui, eu tenho que trabalhar, eu preciso da minha integridade física, esse bairro aqui é muito violento, né? E aí pronto, teria terminado ali a obra. Então eu fiquei assim 3 dias praticamente isolado, né? Tentando tomar uma decisão em Cristo Jesus. Eu falei, Deus, que lugar é esse, Senhor, que mata os seus profetas? Comecei a usar a Bíblia, né, irmão? Que lugar é esse, Senhor, que mata os seus profetas, que rejeita aqueles que vêm em teu nome? Olha só como é espiritual, né? Espiritual é assim, né? Então, Senhor, meu Deus, Jeová, né? Tu sabes que eu acho que não é uma boa eu continuar com essa igreja aberta aqui, né? Porque esse cara vai voltar. E voltando ele, como vai ser, né, Senhor? Misericórdia, né? Assim, né? Então, mas aqueles 3 dias eu me senti como se estivesse como Jesus no Getsemane. Claro que nem se compara, né, o que Jesus passou. Mas foi uma prova para mim também. E Deus falou no meu coração, se você não é capaz de se doar nesse nível por este bairro, Deus falou para mim, você pode ir embora porque eu vou ter que levantar outra pessoa. Porque você vai ter que confrontar o que esse bairro apresenta, essa rejeição que tem na dimensão espiritual, né, contra os profetas de Deus, você vai ter que suportar. É isso que eu te trouxe. Afinal de contas, você não é valente, você não fala, né, não prega. E não... a gente é assim, né? Prega e fala. E aí eu tomei minha decisão, não, eu vou permanecer. Eu não vou me deixar esmorecer. E fiquei. Eu cheguei, irmãos, com o olho desse tamanho, né? Irmãos, vamos continuar, nada pode nos calar. E esse homem estava solto ainda, né? Ele estava solto, esse ladrão estava solto, né? Ainda. E depois, com o passar dos meses, ele fez outros crimes lá dentro daquele bairro. Eu consegui recuperar meu computador e ele foi preso, né? Foi muito forte assim. Depois eu soube que ele se arrependeu, quis me pedir perdão, né? Porque ele era um morador ali, filho de das pessoas do próprio bairro, você entende? Mas foi uma prova para a minha vida, foi um vale de decisão, foi um ataque espiritual em nível físico, né? Violento, muito violento, né? Para mim, né, que estava blindado né, não estava convivendo com esse tipo de violência. Bom, e decidi ficar, e Deus abençoou ali ficamos anos ali, compramos um terreno, construímos uma igreja bonita, sabe, naquele lugar, foi a minha primeira igreja, e eu rompi essas barreiras. Então, a batalha espiritual, ela sim pode se refletir no nível físico. Tem pessoas que quando entram para o ministério, quando começam a se dedicar à intercessão, elas acabam enfermando, né? Ficam doentes, né? Tive pastores conhecidos meus que eles ficaram seriamente enfermos e doentes porque resolveram
confronta as trevas. Então, não estou justificando aqui, não me entenda mal, que toda doença eu tenho que aceitar porque é uma guerra. Não, é o contrário. A guerra é um estabelecimento de território. Então você não pode entregar o território do teu físico para o inimigo. Você tem que entrar nessa batalha. Todo o tema aqui dessa noite, ele vai te trazer no seguinte pensamento: você tem uma guerra. Não é porque você não está na época medieval, não é porque você não está no tempo de Davi, que você não tem batalhas. Não é porque eu não vou na igreja quase, eu não sou envolvido com ministério de intercessão, então eu não tenho batalhas. Não olhe por esse ângulo. As batalhas existem, são reais, estão aí perto de você. Eu só estou mostrando onde é que elas estão para ti nesse tempo, para que você identifique, e quando o Espírito Santo te mostrar aí, você que está me assistindo, certo? Quando o Espírito Santo te mostrar, imediatamente você já diz: tá ali minha batalha. Então eu vou parar e vou lutar as minhas guerras, porque se eu não lutar, elas vão se estender. Então aquela enfermidade que era para ser um momento de guerra na tua vida, uma tomada de território, um estabelecimento, passa a ser um motivo de tratamento de uma vida inteira. Eu quero que você cuide disso. Tá? Então Paulo coloca muito claramente esse tipo de batalha. Atos 14:19 fala também do texto em que Paulo foi apedrejado. Ele foi completamente apedrejado e foi dado como morto. Eu não sei se ele não morreu ali, eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque ele depois fala que ele conhece um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi levado até o terceiro céu, viu coisas inefáveis. Eu não sei se não foi nesse momento aqui em que ele foi apedrejado. Teria que ver as datas históricas bem, porque pode ter sido nesse momento que ele foi dado como morto, realmente teria morrido e ressuscitado, porque o que aconteceu na vida de Paulo foi extraordinário. Então não é impossível, não fique aterrorizado: meu Deus, eu estou enfermo, meu Deus, há uma luta aqui contra um problema de saúde. Vá lá e lute, não dê atrás, não fique achando que é uma coincidência, ou que é uma enfermidade hereditária de família, ou então todo mundo está pegando mesmo, eu vou pegar também. Vá lá e confronte aquilo, em nome de Jesus. Eu não sei como é que eu faço um confronto, né? Se de repente está me perguntando como é que eu faço um confronto, você vai estabelecer orações periódicas, tipo assim, uma guerra, pensa na guerra medieval, houve um exército que quer tomar uma cidade que tem muros altos, ele vai parar e vai fazer um cerco. Você vai ter que fazer um cerco em torno do teu problema. Você vai ter que não mais conviver com ele somente, você vai ter que promover um cerco. Vê se você está me entendendo. Tipo assim, eu vou concentrar nisso aqui, eu vou lutar com isso aqui, até que se estabeleça. Foi o que Daniel fez por 21 dias. Eu vou lutar até que se estabeleça. Então você vai dizer assim, não vai me passar mais desapercebido. Não vai ser quando eu lembrar, quando der para eu orar. Não, isso é uma guerra. E guerra, ela tem que ter uma disciplina. Então a partir de agora eu vou orar 2 vezes por dia, 3 vezes por dia por esse assunto, né? Eu vou, em nome de Jesus, bombardear. Senhor, me tomo de armas espirituais e guerreio contra essa situação na minha vida. Eu não aceito isso, Senhor. A tua palavra me assegura que tu é o Deus que me sara. A tua palavra me assegura, Senhor, que a minha casa, Senhor, será abençoada e será salva, Senhor, se eu crer no teu nome. Então você você comprou a briga. Tá me escutando bem aí? Hoje eu quero te trazer um despertar, porque a gente fica falando de guerras do Velho Testamento e parece que a gente está falando de filmes, eu estou contando um filme para ti. Hoje eu quero falar de guerras do Novo Testamento, onde não haviam mais exércitos montados, e com o advento de Cristo, ele não mais ensinou a pegar nas armas. Fala sério. No Velho Testamento, eles tinham que aprender a lutar com armas. Mas quando Pedro puxa a espada naquela batalha ali, quando Jesus, né, ele estava batalhando ali com os exércitos vieram para buscar ele, Pedro puxou a espada e falou: não pega da espada, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Se você ainda usa de espada, né, seja a língua, seja o falar mal, seja a vingança, o que for, você vai ser ferido exatamente com isso. Então não é essa a nossa arma são outras armas espirituais, você está entendendo? Mas a guerra é real, Se você não está identificando ela, você precisa identificar nesse instante. Guerra de nível físico, vai atacar teu físico, vai te dar dor de cabeça, vai te dar dor nas costas, vai te dar dores, pode dar enfermidades, câncer que pessoas enfrentam. Olha a batalha que é vencer um câncer. Você ataca no nível espiritual, orando, intercedendo, jejuando, e você tem que fazer também o tratamento, tem que ir lá fazer a quimioterapia. O que eu vou fazer? Não precisa fazer, Deus vai me curar, que bom. Existem vários casos de cura, mas existe também casos que a cura veio processualmente com o tratamento também enfraquecendo
aquela enfermidade, como se fosse uma muralha que eu tenho que derrubar para chegar dentro da cidade. Não foi assim com Jericó? As muralhas caíram e eles puderam entrar, porque senão você fica cercando, 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 até que as muralhas caiam, tá bem? Então, vários casos de ataques físicos que são verdadeiras batalhas espirituais, desde que você se posicione bem e não aceite. Então, tome oração, 2, 3 vezes por dia, uma vez só. Não, em batalha não. Você está fazendo tua oração diária, mas é uma guerra que você está travando, você quer fazer um ataque. Quanto tempo você vai demorar para conquistar uma fortaleza que se você dá um tiro por dia? Não, você tem que concentrar força e energia nisso. Se puder levantar mais pessoas, levante mais pessoas para estar intercedendo com você, tá bem? Muito bem. Vamos passar agora para a resistência emocional. Batalha na área da alma emocional. É um outro nível de batalha do Novo Testamento. Vou usar o exemplo do apóstolo Paulo ainda, tá bem? O que aconteceu aqui com Paulo? Ele, por várias vezes, ele entrou em batalhas que tinham a ver com guerras espirituais, territórios que ele ia avançar, mas foi na área emocional. Eu te dou um exemplo, logo no começo. Quando Paulo começou a pregar a palavra, a Bíblia diz que os discípulos não aceitavam. Nós acabamos de ler aqui em Atos 9, né? Eu estava lendo aqui que os discípulos, 25, 9, 25, os discípulos, porém, tomaram... não, aqui é antes, né? Ele fala aqui que os discípulos estavam com medo de Paulo, porque Paulo tinha acabado de vir, antes de se converter, matando cristãos. E agora o que o inimigo faz? O inimigo põe medo naquelas pessoas, para que as pessoas emocionalmente não consigam ouvir o que Paulo está falando. Isso nunca aconteceu com você, tem uma pessoa lá na frente que você está pregando a palavra, mas você conhece alguma coisa da vida dela? Um podre do passado, ou quem ela era, e você diz, eu não consigo ouvir aquela pessoa, porque ela fala, tem algo aqui dentro que não é quando não testifica, entendeu? É quando você sabe que você tem um bloqueio com aquela pessoa. E na verdade Jesus já perdoou ela, mas o nível emocional, para que a palavra não entre, ele fica bloqueado. Isso é uma batalha, e Paulo teve que enfrentar esse tipo de guerra com os seus amados irmãos, né, que não estavam conseguindo ouvir a palavra por ele, tá? Outra vez Paulo enfrentou uma batalha de nível emocional com Barnabé. Eles estavam indo para pregar o evangelho, e Barnabé queria levar o Marcos, certo? Que quem escreveu o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Só que Marcos, ele tinha dado alguns problemas, atrasado um pouco a viagem. Eles tiveram uma grande contenda, Paulo e Barnabé. E Paulo falou para Barnabé assim, então faz o seguinte, segue o teu caminho com Marcos, leva ele de teu discípulo, porque eu vou seguir meu caminho para lá de lá, com Silas, certo? E Paulo e Silas seguiram, então, uma viagem missionária. Mas houve uma contenda logo entre quem? Os grandes amigos, Paulo e Barnabé, porque foi Barnabé que buscou Paulo quando ninguém queria ouvir, foi Barnabé que apresentou ele para os discípulos, foi Barnabé que introduziu ele no reino, quando ele era um novo convertido, e agora estavam com uma batalha. Quer dizer, o que o inimigo faz? Se não consegue destruir uma dupla, ele põe contenda entre a própria dupla. Fica a dica aí, pessoal que tem relacionamento, amigos, casais, pais e filhos, né, irmãos. O que o inimigo faz? Quer dizer, eu e o pastor, né, da igreja somos fechadinhos aqui, vamos vencer todas juntos, né? Mas aí o que o inimigo faz? O inimigo faz com que eu, né, me desentenda com essa pessoa, me desentenda. A Bíblia diz que nos últimos dias converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que não fira a terra com maldição. Então Deus quer converter o coração de amigos, de pessoas, de pais e filhos. Porém o inimigo diz, não, eu quero que Deus fira a terra com maldição, eu quero que esse casamento termine, eu quero que esse relacionamento termine. Então aquele casamento que era para ser um mar de rosas, né, o conto de fadas, vira o terreno de batalha. Por isso que a Bíblia diz, a tua luta não é contra carne e sangue, mas contra príncipes e potestades do ar. Por quê? Porque não é a pessoa que está ali, mas é uma batalha que vira de cunho emocional. E o que termina um casamento, um relacionamento, duas pessoas que são amigas e hoje se odeiam, é algo de cunho emocional. E Paulo teve aqui várias batalhas. Aconteceu com Paulo um caso muito especial, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, tá? Quando ele escreve a carta, porque Paulo ia abrindo igrejas, e depois que ele ia saindo de uma cidade para outra, ele escrevia cartas de confirmação. E houve um caso na igreja de Corinto, onde houve um incesto ali, um homem que andava com a sua madrasta ali, uma coisa assim,
certo? E Paulo então repreendeu e falou: vocês não estão tomando atitude aí. Se eu tivesse aí, eu tinha tomado uma atitude com esse caso. Vocês não podem deixar de conviver com as pessoas do mundo, mas com os falsos crentes vocês têm que botar em disciplina, excluir da igreja, sei lá. Paulo ficou muito irritado porque os coríntios estavam agindo na carne e era uma igreja cheia de dons espirituais. Então, entenda, ter dons espirituais não significa que você é uma pessoa espiritual, significa que você flui naquilo que Deus te deu. É como se eu toco música, posso tocar música no lado errado, do lado certo, certo? Das trevas e da luz. Então isso não significa nada. E a igreja de Corinto é uma igreja carnal, mas tinha vários dons espirituais operando. Então Paulo elogia isso, mas critica aquilo. E a igreja de Corinto se ofende, talvez porque Paulo não estava presente lá, então escreve uma carta, em vez de falar manso, falou grosso, coisa assim, de cunho emocional. Então Paulo está praticamente perdendo o coração daquele povo de Corinto, porque ele foi firme e incisivo. Ah, mas ela tem que ser assim, né, pastor? Firme, depende. Você tem que ser manso, temperante. O que é mansidão e temperança? É quando eu faço aquela minha comida, né, e coloco aquele temperinho especial que a pessoa... Não, veja bem, você que gosta de fazer comida aí, pessoa que cozinha, aí um feijãozinho gostoso, né, bota um bacon, bota aí, né, uma folhinha de louro. Vou dar receita aqui, não posso entregar o jogo, né, do meu feijão. Mas vai colocar ali aquele temperinho todo ali dentro. E aí, não, faz o seguinte, não coloque nada e dê para a pessoa comer. Coloquei só meu salzinho tradicional, a pessoa come. E aí, gostou do meu feijão? Tá bom esse feijão aqui. Aí eu vou lá e jogo um monte de pimenta, que tem gente que gosta da feijoada. Joga pimenta lá dentro, o que vai acontecer? Uns vão comer e outros não. Porque vão dizer, eu não como apimentado, desculpa, tá, deve estar bom, mas eu não como. Então Paulo, quando ele joga para a igreja de Corinto uma palavra, ele põe pimenta nela, você entende? Então isso não é temperante. Então estou eu aqui falando de Paulo, meu Deus do céu, né? Não estou condenando Paulo, estou fazendo uma análise da carta, da primeira carta, porque na segunda carta Paulo muda o tom e diz, não, eu realmente peguei pesado com vocês aí, né? Mas eu estava com zelo, mas quando eu for aí eu explico melhor. Ele, na segunda carta ele dá uma baixada no nível ali, né? Por quê? Porque ele bota mais tempero. Então nós temos que ser pessoas temperantes. Por quê? Porque senão as batalhas de nível emocional, elas vão ser muito grandes. Olha como o inimigo é astuto. Vocês sabem que você é uma pessoa explosiva, uma pessoa colérica. O que é o colérico? Colérico é aquela pessoa que ela está na dela. Ninguém me incomoda, eu não brinco com ninguém. Mas se começar a me confrontar, eu salto e compro a briga. Então, se você é uma pessoa que tem essa pedra de tropeço na tua vida, né, quem não tem, né? A língua, ela é um problema se ela não for dominada. Diz que ela é o menor órgão, mas causa um grande incêndio. Então, você precisa aprender a lidar com isso, porque batalhas emocionais que você está entrando, na maioria delas, é você que dá a brecha. Porque qualquer batalha é assim, né? Nós é que abrimos a porta, porque senão o inimigo tem que ficar na região dele. Então você que tem enfrentado batalhas de nível emocional, como Paulo enfrentou, contendeu com o amigo Barnabé, teve que pedir desculpa, porque depois você vai ver mais adiante que ele manda chamar Marcos, né, e disse, me chama Marcos que ele é muito útil no meu ministério. Ou seja, Paulo se equivocou, não teve paciência com Marcos, né? Depois ele contendeu aqui lá com os coríntios, né? A igreja de Corinto, e depois da segunda carta ele baixa a bola dele, diz, não, tranquilo, eu peguei pesado aí porque eu fiquei indignado com essa situação, mas eu amo muito vocês, tá entendendo, amados? Então eu vou te ensinar uma dica para você não entrar em batalhas emocionais. Quando você tiver que falar algo para alguém, faça o sistema sanduíche. Como é que é o sistema sanduíche? Pão, recheio e pão. Quer dizer, o que é bom de um pão? É o recheio. Todo mundo quer, eu vou abrir o pão aqui, vou comer só o presunto e o queijo, vou comer só a geleia. Isso que é o gostoso. Então quando você vai repreender alguém, o que você tem que fazer? Você sabe que o que você quer dar é a repreensão. O recheio dele vai ser amargo. Mas você tem que botar a parte de baixo e a parte de cima do sanduíche. Então você elogia, começa elogiando, porque ninguém é desprezível nessa terra. Você depois fala o que você tem que falar e termina então elogiando. Você entendeu o que eu estou dizendo? Isso não é para manipular nem para puxar o saco de ninguém. Você vai tratar a pessoa como Deus a trata, né? Por exemplo, você errou, a pessoa foi lá e falou uma mentira. Irmão, eu sei que você é uma pessoa que tem grande valor. Você é uma pessoa que é bênção aqui, você faz, meu filho, você é uma bênção, Deus te criou. Porém, você pisou na bola. Porém, eu já saí do pão, já entrei no recheio. Pegou? Né? Pessoal que está aí ligado, estou dando um sistema sanduíche para conversar com alguém e aconselhar sem ofender uma pessoa. Por quê? Porque quem entrou agora, estou falando em batalha espiritual, certo? E batalha espiritual é isso.
Nível físico, já falei, estou falando do nível emocional. E a maioria das batalhas, quem se mete é você, por você não saber se botar o tempero na conversa. Então, temperança. Então, vamos lá. Sistema sanduíche. Elogiei, valorizei a pessoa, você é importante aqui na nossa instituição, meu filho você é importante aqui em casa, né? Marido, você é um trabalhador, porém, contudo, todavia, entretanto, usa aí a conjunção, né? E diz assim, porém, isso não foi legal. Então, aconteceu uma coisa que eu não fiquei contente, e isso não está dentro do que a gente combinou, e eu queria ver contigo, mas não fazer aí, tá? E a pessoa então vai ter a oportunidade de se retratar, dizer, então desculpa, pisei na bola, me perdoe, você vem então com o pão de cima agora, para fechar o sanduíche, né? O pessoal que está conectado aí, né, Anne Andrade está conosco aí, um abraço aí pessoal que está conectado aí, tô vendo aqui, passa aqui, eu vou, né, para não parar muito o nosso vídeo, para dar essa dinâmica, mas o que acontece? Você fecha aí o pão, você vai dizer assim, tudo bem, por isso que você é uma pessoa de valor mesmo, por isso que eu conversei contigo, eu sei que tu ouve, eu sei que tu é uma pessoa quebrantada, aí você fecha o teu sanduíchezinho, experimenta isso agora, até na disciplina com as crianças, né? Primeiro faz o sanduíchezinho aí e entra com diminui, o que eu estou dizendo aqui, né? Tereza tá junto, Tasca aí com a gente, sempre junto, a Eliane, né? Marta, né? Tayane Braga, bom, então escuta só, você diminui esse nível de batalha, porque senão você está comprando briga toda hora pela tua maneira de falar, tua maneira de agir. Eu sou assim mesmo, eu não mudo, eu não sou muito objetivo, fala logo de uma vez que eu quero te ouvir. São certas frases que provocam a ira de quem está ouvindo, e você não pode agir assim, não pode, porque a Bíblia diz que não pode. Eu tenho que ter o fruto do Espírito, que é o amor, né? Eu sempre digo, o fruto do Espírito é uma bergamota. Não sabia disso? Que o fruto do Espírito é uma bergamota? Pois se é uma bergamota, tem vários gomos. Então o fruto do Espírito é um só, é o amor. E os vários gomos são longanimidade, temperança, bondade, né? Todos aqueles gominhos lá que a Bíblia fala. Mas se você for benigno sem amor, você vai ser benigno visando o teu lucro. E aí não é uma benignidade de Deus, é uma benignidade de fazer uma caridade para você então se livrar do compromisso. Não é nada disso. O fruto é o amor, né? Então, o fruto é o amor, beleza? Então, falei de resistência física, enfermidades, naufrágios, fome, Paulo passou por tudo isso. Falei da emocional, que Paulo teve que enfrentar batalhas por ter se posicionado mal, né, em determinadas situações, com muita ênfase, com muita arrogância, às vezes, quer dizer, com muita violência, né, nas palavras, então ele teve que retornar atrás. E para finalizar, foi a batalha de Paulo, né, no nível espiritual. O pessoal está aí, Avelino, está conosco aí, a Jandira também. Então, essa resistência espiritual no Novo Testamento se dá como na vida de Paulo? Agora eu vou tocar num ponto importante, né, que é a questão lá de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que Paulo fala de um espinho na carne. 2 Coríntios 12, versículo 7. Olha só que interessante, que até hoje é um mistério, né? Só fala, é um mistério do espinho na carne de Paulo, né? 12, 7, cadê? Vamos lá, aqui na minha Bíblia. Gente, Bíblia aqui de papel, não quero nem saber, porque eu amo, né, Bíblia, eu sou apaixonado por Bíblia, por livro. Aqui minha Bíblia Dake, ó, fica a recomendação para ti. Eu quero uma Bíblia de estudo super legal. A Dake é top, é uma Bíblia apostólica, ela não negocia, é ou não é, Deus falou ou não falou. Gosto muito dessa Bíblia também. King James é uma Bíblia que está muito boa também de comprar, lançamento agora. Não estou vendendo Bíblia, né? Não estou vendendo Bíblia porque os crentes não estão querendo comprar a Bíblia, infelizmente. Olha, tudo bem, nem vou falar desse tema, né? Daquela bibliazinha antiga, velha, rasgada do meu avô, né? Que Bíblia é essa, meu Deus do céu? Que eu não posso escrever, arriscar, pintar, que se eu virar a página, sai a página rasgada para lá? Não, para com esse negócio. Tem que ter uma Bíblia boa aí, de estudo, uma Bíblia forte, que você possa pesquisar nela, tá bem? Fica a dica, seguimos adiante. Quero falar da batalha espiritual de Paulo, então. Qual é a batalha espiritual de Paulo? Ele fala em 12, 7, e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, olha o nível desse cara, tá? Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás,
para me esbofetear a fim de eu não me exaltar. E por esse motivo, 3 vezes orei ao Senhor para que afastasse de mim. Mas ele me disse, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois, eu me gloriarei agora nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele falou, agora eu fiquei esperto. Olha, Paulo, ele é um cara sensacional. Não, fico doido com esse cara, né? Ele diz, porque sinto prazer nas fraquezas. Ninguém chega... Porque quando vai ler esse texto, não vai até o final. Olha o que ele fala. Porque agora eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Não, ele é doido, esse cara é doido. Não, fala sério aí, tu que tá aí, né? Ó, e continuo, vou ler mais um pouquinho. E fui nécio, fui imaturo em gloriar-me. Vós me constrangeste a isso, porque eu deveria ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos demais apóstolos. Papá, volta, deixa eu voltar aqui para explorar essa parte aqui. Agora eu gostei desse negócio aqui, porque aconteceu o seguinte, ele falou assim, já que eu perguntei para Deus, eu estava com um espinho na carne, aqui eu quero tocar num ponto importante, deixa eu pegar aqui, ó. O espinho na carne é o seguinte, ele fala assim, ó, mensageiro de Satanás. Essa palavra mensageiro, no grego, é uma palavra que significa anjo. É a palavra ágelos, no grego, A-G-G-E-L-O-S, ágelos. Então, a palavra ágelos é anjo. Quer dizer, Paulo está falando, um anjo de Satanás. Paulo não brinca com esse tema. Escuta o que eu estou te dizendo. Ele não ia dizer assim, eu estou com uma doença aqui, é um anjo de Satanás que veio. Paulo não usa essa expressão. Eu creio verdadeiramente que ele discernia, ele via esse mensageiro do diabo atacá-lo. Porque ele deixa claro aqui, ele fala assim, ó, a saber, esse espinho na carne, a saber, é um mensageiro de Satanás. No original, um anjo de Satanás. Para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Então, era tanta visão que ele teve, ele chegou aí ao terceiro céu, viu todas as coisas, recebeu mensagens importantes, falou dos fins dos tempos, quem falou de arrebatamento foi Paulo, muito claramente. Paulo falou da Santa Ceia sem ter participado da Santa Ceia. Quer dizer, esse cara teve um nível de revelação que eu creio que ele sentava com Jesus e Jesus passava as informações para ele. E ele falou, para que eu não me exaltasse, o Senhor permitiu em mim um espinho na carne. Quem é esse espinho? A saber, ele falou, o mensageiro de Satanás que vem me esbofetear, um anjo do diabo que vem para me esbofetear. Bom, então, eu não sei, é difícil você imaginar, alguns dizem que é uma enfermidade nos olhos, tem fundamento para isso? Tem, sabe? Porque essa palavra aqui, ó, ele fala que um aguilhão, né? Deixa eu ver aqui onde é que está. Não, na minha tradução não está, né? Mas ele fala aqui um espinho na carne, ou um aguilhão, ele usa a palavra, certo? Aguilhão é uma palavra que no grego é skólopos. Skólopos, ela significa ponta, formigamento, tá? E ela vem de duas raízes. A palavra skelos, que significa ressecar, definhar, magreza, significa, e a palavra optanomai, que significa olhar, mostrar, quer dizer, algo que é visto. Alguns dizem que Paulo, então, porque sofreu aquela enfermidade nos olhos, e ele então ficou com um problema nos seus olhos. Teria lógica, poderia ser um ressecamento na vista, né? Porque a palavra, ela dá a entender isso, um aguilhão, é um definhamento, ressecamento. Existe uma enfermidade que chama-se olhos secos, onde você não lacrimeja o suficiente, então fica vermelho, dá alergia, dá coceira. Quer dizer, dá para tentar puxar do original aqui, certo? Mas ele coloca claramente que quem vinha trazer isso e o esbofeteava é como se você, sabe quando você tem um sonho, né? E você acorda e você literalmente foi esbofeteado, né? Você foi atacado em sonho, violentado em sonho, né? Machucado, e você sentiu dores no teu físico. Eu imagino que Paulo também pudesse passar por isso. Por que eu estou falando aqui? Em ataques de nível espiritual. E deixa eu falar isso para ti, porque eu sinto no meu espírito que tem pessoas que estão passando por essa situação aqui, de ataques espirituais desse nível, de sofrerem retaliações, né, que manifestam no físico, mas é um ataque espiritual, tanto nos seus sonhos, certo? Através de pesadelos que estão sendo... O Senhor me mostra no espírito aqui uma pessoa que ela sente-se asfixiada, né? Ela se sente como se alguém estivesse agarrando o seu pescoço. E eu quero, em nome de Jesus, repreender isso,
certo? É como uma atadura, como um pano que aperta o seu pescoço. Ah, é um pesadelo, é uma bobagem. Não é uma bobagem coisa nenhuma, certo? A Bíblia diz, deita e logo pego no sono, lá no Salmo 3, porque o Senhor é comigo, quer dizer, o Senhor é contigo. Você tem que deitar, pegar no sono e ter um portal aberto de revelações proféticas, que é um tempo que Deus usa. Então, você que está sendo atribulado nos teus sonhos, olha, eu digo para ti, é o mensageiro de Satanás, que ele vem para esbofetear você. Mas por que isso? Por causa das grandezas das revelações que Deus quer te entregar. Às vezes você vai lá e pede assim, profeta, solta uma palavra profética para mim aí. A gente solta a palavra profética. Eu estou soltando uma revelação para você. A grandeza de uma revelação. Aí você vai lá, à noite tem um pesadelo, né? Está sofrendo batalhas. As crianças em casa estão tendo sonhos ruins. Você tem que ter discernimento que por causa da grandeza das revelações que você está recebendo, né, você vai talvez passar por esse processo. Paulo passou. Você pega os vídeos nossos aqui do canal, né? Você vai lá assistir vídeos dos pastores da igreja e diz assim, eu estou crescendo muito espiritualmente. Você está recebendo revelações que, para que eu gerasse essas revelações, eu tive que passar tribulações, jejuns, dores, perdas, e você recebe isso. Você entende? Glória a Deus por isso, né? Mas você também tem que entender e saber o nível da batalha que você pode estar enfrentando. Então aqui para te ajudar a você discernir que o que você passa são níveis de guerra. Mas Paulo, ele não se assustava da batalha. Ele disse aqui, agora que eu entendi que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, eu começo a sentir prazer com as fraquezas, com as injúrias. Aqui no 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, né? Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Então, essa batalha de nível espiritual, ela vai produzir em você um gozo. Entende isso? Um gozo, que não é o gozo, a alegria, né? Aquela alegria talvez do rosto alegre, mas da satisfação interior, pessoal, da paz interior. Por quê? Porque você vai dizer assim, tudo bem, estou passando por isso, sinal que há vitória nesse negócio aí, sinal que Deus tem mais revelação para me dar, sinal que... Então essas batalhas do Novo Testamento, que é o tema da mensagem de hoje, batalhas espirituais do Novo Testamento, não vai ter que... Eu vou lá e vou dizer tudo na cara dele. Não sei se Deus quer que você faça isso, eu acho que não, certo? Eu acho que Deus quer que você seja manso e humilde de coração. Agora, né? Essa perseguição, essa injúria que você sofreu, essa traição que você sofreu, ela é para que o poder de Deus se aperfeiçoe em você. Jesus não entrou em batalhas. Acho que foi essa uma grande frustração de muitos que negaram a Cristo, que ele não entrou em batalha física, porque ele, com o poder que ele tinha, amados, ele derrubava o exército inteiro. E ele fez isso no Getsemane, quando ele estava em oração, que ele sai, porque os soldados romanos vêm buscar ele fala, cadê Jesus? Ele falou, estou aqui. Quando ele disse isso, caiu todo o exército no chão. Pode ler lá o texto. Brum. Impressionante, né? O poder deste homem num sopro da sua boca, num suspiro, um exército inteiro cai no chão. E Pedrinho vai lá com a espadinha, não, eu vou matar um. É você, Pedrinho, é você. É você que quer se meter na situação que você não foi chamado. Nem era para estar falando isso aqui na live, né? Mas aqui o Espírito Santo vai tomando, né? Eu tenho que ser sincero, eu dou uma de Paulo aqui, né? Para falar, tem que se meter, amado. Onde você não é chamado. Você tem que se meter em briga. Não, mas eu tenho que dizer porque eu estou por aqui. Quando você estiver por aqui, você não vai falar. Você vai falar quando você estiver por aqui, ó, no coração, né? Ah, coisa boa. Quando você está com as coisas no coração, que você está amando ainda a pessoa, você vai falar com ela. Quando você está por aqui, ó, que é na mente, na alma, na vingança, no agora eu não aguento mais, aí você perdeu o time, já sabe assim, já perdi o time da coisa. Teria que ir para o monte, fazer 21 dias de jejum para esvaziar, né? Essa mente cheia de vingança, né? Mas as coisas, porque vai dar tudo errado, não vai dar certo. As pessoas não querem assumir culpa nenhuma que eu queira colocar sobre elas. Elas não querem ouvir que elas estão erradas e eu que estou certo. É bala perdida, é espada de Pedro, você entende? E Jesus tem que ir lá depois pegar a orelhinha e botar no lugar. Vou consertar a orelha que Pedro destruiu. Aí você fala, Senhor, me perdoa, briguei com fulano, com ciclano, agora me perdoa, Senhor. Né? Claro, Deus tem que botar a orelha no lugar da confusão que você fez. Então para com isso. Né? Passa a ter prazer. Escuta o que eu vou te dizer aqui. Se você não tem batalhas espirituais na tua vida, injúrias, perseguições, necessidades, fraquezas, espinho na carne, você não está em guerra e você não tem revelações.
Porque por causa da grandeza das revelações, você vai entrar em batalha espiritual. E vença essas batalhas como? Com as armas espirituais, certo? Temperança, domínio próprio, gozo nas fraquezas. Também quer falar de mim? Vai falar, se é isso que alimenta ele. Eu não vou revidar, vou ficar orando. No momento oportuno que Deus me der, eu vou me posicionar conforme Deus está me falando, mas eu vou agir com Deus nessas coisas. Isso é importante. Por quê? Porque eu não vou aumentar minha batalha. Eu já vi muitos filmes de batalha, né? Eu gosto muito desses filmes de guerra medieval e tal, né? E às vezes os caras erram a estratégia. Eles põem o exército todo ali, já estão há 30 dias guerreando, já está faltando comida para quem está no cerco, comida para quem está fora. O metade do exército já morreu em batalha, e aí o cara tem que tomar aquela decisão. Ou eu vou agora para o confronto, ou eu me retiro. E muitos exércitos dizem assim, vamos se retirar, está morrendo muita gente nessa guerra. Eu preciso me retirar um pouco, refazer meu exército, devolver os maridos para as esposas, né, para suas casas, para que eles possam se refazer. E a gente faz uma outra convocação daqui a um tempo mais, porque nós não temos mais energia para essa batalha. Então eu quero que você entenda isso. Nem toda batalha, ela é uma batalha de força. Às vezes ela é uma batalha de estratégia, de sabedoria. Então, o que eu quero que você tome nessa mensagem de hoje, certo? Que sempre haverá uma batalha espiritual, porque o nível da revelação que você está recebendo nesses últimos dias, ele é muito grande. Seja você mesmo produzindo em Deus, ou seja você ouvindo de pessoas que passaram isso em Deus. Só que você vai ser um portador da mesma mensagem e vai levar adiante. É isso que o inimigo não quer, entendeu? Que um só fique falando, a minha voz é uma. A sua voz agora, para quem você vai testemunhar o que você ouviu, para quem você vai compartilhar o vídeo, o inimigo vai ter que trancar essa mensagem. Então você vai ter que entender que batalha você está enfrentando. Nível físico, nível de alma, contendas, dores, brigas e mágoas, ou nível de espírito, mensageiros de Satanás que vem para te importunar, colocando enfermidades, perturbação de sonho, ansiedades, depressões. Então, você vai ter que fazer o quê? Vamos finalizar aqui dizendo que você vai ter que fazer. Assumir que você está numa guerra. Não mais negar, não mais fugir, não mais transferir. Mas assumir, eu estou numa batalha. E qual a posição de um guerreiro? Eu vou dormir até mais tarde para ver se eu esqueço, né? Não fico pensando nisso. Tem gente que diz assim, detesto sonhar, porque esse negócio de sonho é só para acordar a gente no meio da noite e perturbar, a gente não sabe o que significa. Não, você está equivocado. Isso aí é uma coisa que chama-se fugir da responsabilidade. Você vai ter que dizer, bom, tem uma batalha noturna na minha vida, uma batalha em sonhos, para que eu não durma direito, acorde cansado. Então, que batalha é essa, Senhor? Eu vou enfrentá-la. Então, você vai orar, você vai ungir teu quarto, você vai dormir com louvor, certo? Ligado, você vai confessar os teus pecados, fazer tuas orações antes de dormir, para que você não venha ter um bom portal aberto para o inimigo e ir discernindo o entorno daquela batalha, até que se estabeleça um sono tranquilo. Vê se você entende, porque tem gente que é assim, né? Corta para não levar a batalha adiante. Não, é assim mesmo, minha vida é assim, eu não gosto de sonhar, né? Não, você tem um portal fechado do profético, portal aberto da guerra, então tem que ganhar o território para o portal do profético se abrir e você começar a ter sim revelações nos seus sonhos. Doenças, enfermidades, a minha dor, o meu problema, você não tem problema nenhum. Você tem um território a conquistar, seja um rim, seja um coração. Qual é o território que você vai ter que conquistar agora que o inimigo quis tomar posse aí de você? Conquiste esse território físico e emocional. Eu não me dou com fulano, não me dou com ciclano, não consigo perdoar. Eu falo e sou grosso assim mesmo, né? Tem pessoas que não são grosseiras. Elas não são que sejam grosseiras. Elas são rudes. Olha que bonito que eu estou falando aqui, ó. Fica melhor. Melhor por quê? Porque a palavra grosseira, ela ofende quem tem um bom coração. Escuta aqui. Pessoa que você diz, você é um grosso. Eu não sou assim. Meu coração, ele é um coração amável. Eu quero melhor. Mas quando eu vou falar, como eu sou uma pessoa que foi criado sem muito mimimi, estou dando um exemplo aqui, né? Eu sou rude nas palavras. A Bíblia diz que Davi era sisudo em palavras. Então a pessoa, às vezes, assim, ela quer ajudar você. Cuidado, vai cair isso aí. Ela é rude, ela é bruta. Ela diz assim, tia, não mexe aí nesse negócio, vai cair esse negócio, eu te falei. Aí você olha assim, que grosseria, tem um grosso. Aí a pessoa, ela diz, puxa, o negócio ia cair na cabeça dele, eu avisei.
só que ele é rude, você está entendendo? Então o que acontece? A pessoa quer te ajudar, mas ela, entre o coração e o cérebro, que é a cultura dela, a maneira que ela aprendeu, você vai ver que toda a casa dela é assim, né? Então o que acontece? Exatamente isso, né? Eu tô aqui, ó, fala o que pensa e não pensa o que fala. Então o que acontece? Você não pode pegar essa pessoa e desfazer dela, porque ela teve uma criação rude, difícil, e ela hoje é uma pessoa rude no falar, sisuda em palavras. Você tem que ter uma... Porque se é uma pessoa que você convive, você vai ter que conviver com ela. Se você não tratar esse problema, você vai ser vítima disso. Então você tem que dizer assim, puxa vida, né? Por que você está falando assim comigo? Mas eu estou te falando, eu quero te ajudar, estou te avisando, tudo bem, né? Por favor. Assim você conserta no físico, mas na alma você fere. Deus tem que te dar sabedoria com esse tipo de pessoa. Você entende? Que é a turma aí da pessoa tóxica, a pessoa que não sei o que é violenta em palavras. Mas às vezes essa pessoa ela tem um baita coração, não é? Só que ela é rude. Então como é que ela vai deixar de ser rude, né? Só Jesus na causa, né? E o tratamento de Deus na vida dela, e quem sabe você tendo paciência com essa pessoa, né? Porque as pessoas não são descartáveis. Pai, a mãe, às vezes o cônjuge, os filhos, né? São rudes. E aí você vai dizer, pô, você está sendo rude demais, vamos calmar aqui, eu não vou responder no nível que você está, porque eu não vou me mover nesse nível aí. Bom, então você evita aquele conflito, senão se torna uma fortaleza, aquela guerra, e você sabe o que dá isso aí, né? Divisão total, né? na família, né? E é por isso que tem muitas pessoas hoje que estão vivendo esse tipo de batalha. Bom, eu quero fechar aqui então orando com você, né? Hoje tentei ser mais real aqui, ao invés de falar de batalhas, de guerras que refletem guerras espirituais, mas falar de guerras do Novo Testamento. Paulo foi um guerreiro, estabeleceu muitos territórios, tomou muito das cidades, né? Pregando o evangelho, mas em todas elas ele foi perseguido, injuriado, retalhado, falado mal. Você está em batalha. Desperta, acorda. Você está em batalha, você está em guerra. Se você não levar essa guerra a sério, ela vai perdurar, isso vai fazer parte da tua vida, até que te destrua, porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Ele quer tomar o território da tua mente. Você acorda pela manhã com pensamentos ruins, alguns de derrota, outros de imoralidade, outros não sei de que lá, de vontade de desistir de tudo, de se suicidar. Então você vai enfrentar a tua batalha e você vai dizer, basta, eu vou comprar essa guerra, eu já vou acordar pela manhã, ligar o meu louvor, já sair em nome de Jesus, profetizando. Você entende? E você vai enfrentar isso como se fosse algo real. É como se você estivesse lá no campo de batalha até que se estabeleça o que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, eu quero orar com você agora. Pai, cada um tem a sua batalha, porque a tua palavra é clara. O teu poder vai se aperfeiçoando na nossa fraqueza. E aí é que nós vamos vencendo, Senhor, e não nos gloriando das vitórias. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora ordenar que recue o poder do inimigo, que se afaste, que se aparte, que solte qualquer órgão do corpo de quem está enfermo, doente, põe a mão no lugar da tua enfermidade aí, em nome de Jesus. Eu vejo pessoas com dores aqui, ó, nessa região do pescoço, em nome de Jesus, tem sentido dores fortes, são setas do inimigo para te neutralizar, para te cansar antes da hora. Em nome de Jesus, eu arranco essas setas agora e ordeno que haja cura agora, em nome de Jesus. Perceba uma fincada forte na região do ventre, aqui no lado direito, né? Do ventre, aqui nessa região do intestino, parece assim meio que apêndice, meio que... Em nome de Jesus, eu ordeno agora que cesse essa dor imediatamente na conta de 3, 1, 2, 3, cessa. Em nome de Jesus, arranco toda a seta, todo o ataque, todo o dardo inflamado do inimigo que vem para matar, roubar e destruir. Toda a palavra dura, rude, Senhor Deus, que entrou, penetrou e fez morada, vai ter que sair em nome de Jesus para que não vire fortaleza de mágoa e ressentimento. Agora, em nome de Jesus, eu decreto, ordeno e libero porção agora, armas espirituais que vão chegando nas mãos de cada um aqui, em nome de Jesus, e trazendo alento, trazendo paz, em nome de Jesus. Mesmo que haja batalha, o Senhor nos põe em posição de paz, porque Jesus é conosco e Ele é um Deus de amor. Pai, eu quero profetizar uma dose sobrenatural do teu amor, porque essas batalhas, Senhor, depois que Jesus veio, não foram mais batalhas físicas, foram batalhas de amor, Senhor Deus e Pai, de quem ama, de quem, Senhor Deus e Pai amado, verdadeiramente consegue demonstrar o teu amor, Senhor, pelas pessoas. Pai amado, em nome disso, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Pai amado, até aquela pessoa que se sente rejeitada, Senhor, que quer mais da nossa atenção, muitas vezes está se levantando contra nós.
Pai, porque não recebeu um abraço, porque não recebeu um telefonema, porque não recebeu, Senhor, uma atenção. Pai, em nome de Jesus, que caiam por terra essas barreiras que fazem com que as pessoas se levantem, Senhor, dessa forma. Em nome de Jesus. Amém? E você que está sofrendo injúria, ataque, perseguição, saiba que isso é um espinho na carne, que é o mensageiro de Satanás, que vem trazer recadinho. Pare de ouvir, pare de ficar alimentando. Ah, viu a vida do fulano? Sabe o que fulano falou? Não quero saber. Muito obrigado. Manda um abraço para ele, diz que eu mandei, amo ele muito, tá? E deixa Deus tratar, porque nós estamos num tempo de muita estratégia de guerra. Tem que deixar Deus agir, tem que deixar Deus tratar. Amém? Quero te abençoar em nome de Jesus. Uma semana forte de vitória para ti, uma semana de grande poder de Deus na tua vida. Esse vídeo vai estar sendo postado no YouTube para que você possa acompanhar também e fazer ali maratonar. Vá lá, ouça as palavras que Deus tem falado. Abençoa aí, também quero louvar a Deus, que eu sei muitos que estão me assistindo aí também fazem suas postagens lá no Instagram, eu acompanho também. É muito legal essa nossa vida, que a gente pode botar fotos, mensagens ali, e é muito joia, a gente poder compartilhar isso aí. Compartilha também, vai lá no meu Instagram, adiciona lá, dá o teu like, e a gente vai estar junto aí. Te abençoo em nome de Jesus, e a gente continua o estudo aí na próxima semana. Amém? Glória a Deus.